estava ali embaixo falando com você sobre atrofia mental quando caiu aqui alguma coisa. Na realidade, foi uma censura que eu sofri, porque ontem eu tinha postado aquelas imagens lá de Manaus, embora a gente tenha botado aquele efeito nublado em cima, porque as imagens eram insuportáveis mesmo. Mas mesmo assim, aparentemente nublado, para o Facebook foi demais e eles tiram. E aí eles fizeram aquele banimento do post justamente na hora que eu estava falando com vocês e eu caí. Bom, a gente estava falando sobre atrofia mental. E o que eu estava dizendo é que existem muitos fatores promotores de diminuição da capacidade mental. Muitos. As pessoas são infinitamente mais inteligentes, mais capazes, mais intuitivas, mais perceptivas, mais criativas do que elas imaginam que são. Muito mais. Eu e você usamos 8 a 10% da nossa capacidade cerebral. E o cérebro é só um hardware. Não é nada além de um hardware, de um computador quântico. Ele é básico. Eu estou falando de algo que está para além do cérebro. Se no cérebro eu uso 10%, quando uso bem, imagina a mente, que é de natureza imponderável, que transcende o próprio cérebro. A mente, de onde procedem intuições, visões, percepções. O cérebro é uma máquina quântica, mas a mente é uma condição espiritual, psíquico-espiritual, a mente. E ela vai para além dos limites do próprio cérebro. Ela intui coisas que o cérebro, por nenhuma lógica, chegaria lá. Ela penetra o futuro. Ela mergulha e discerne abismos do ser. A mente. A mente é maravilhosa. Se você quiser saber do que a mente é capaz, uma mente não atrofiada, uma mente liberta, liberada, uma mente totalmente desneurotizada, uma mente sem paranoia. Se você quiser saber do que uma mente sem malícia, ao mesmo tempo profundamente consciente da natureza das coisas, é capaz. Se você quiser saber, por exemplo, o que o espírito livre, solto, sem as amarras do dogma, é capaz, é só olhar para Jesus. Porque Jesus foi essa mente. Me ensina o que o homem é capaz. Ele se faz chamar de o Filho do Homem, de a pessoa
que é o que significa, na realidade, o termo, a expressão, o Filho do Homem, em hebraico, significa a pessoa, essa pessoa. Se você quiser saber o que a pessoa é capaz, estando toda desentupida, olhe para Jesus. Ela entende todas as línguas, ela fala todas as línguas, ela discerne seus próprios sonhos, ela beija o futuro e sai dele, ou sente seu cheiro e o discerne. Ela cura doentes, ela ressuscita mortos, ela anda sobre as águas, ela faz trovões silenciarem, ela faz ondas sossegarem. É a mente cheia de Deus, harmonizada com Deus, sem nenhuma fissura entre ela e Deus, sem medo, sem pânico, sem culpa, sem ódio, sem entulho, sem blindagem, sem entupimento, sem proibição, toda cheia de amor, sem medo da transgressão, porque aquele que ama não transgride. Jesus é o exemplo do que eu, saudável, sadio, eu curado, seria, eu curado, serei. É Jesus. Jesus é o exemplo de quem Deus é no homem e do que o homem é em Deus. É Jesus. Ali eu sei o que é ser um humano e a partir dele eu vejo todas as nossas atrofias. Até mesmo, por exemplo, um cara extraordinário como Einstein, que cérebro extraordinário e que mente linda na capacidade de dar arquitetura ao invisível a partir do discernimento dos caminhos de Deus pela matemática aplicada à física. Lindo. Mas quando você olha para a inteligência emocional dele, péssimo. Quando você olha para um monte de outros aspectos da vida dele, infantil, egoísta, chauvinista, machista, indiferente. Mas naquilo em que ele virou Einstein, ele é extraordinário. Mas você veja a atrofia nas outras áreas. Você veja um cara como Freud ou Jung, percepções extraordinárias. Mas, no que dizia respeito a algumas áreas da emoção, do afeto, seres totalmente disfuncionais. E Freud muito mais ainda. E quando se tratava de narcisismo, egolatria, então era um animal de tão idiota. E assim é. Só Jesus me faz ver o que o homem pode ser. Quem o homem é quando o homem vira homem, vira a pessoa. É aquilo ali, aquela maravilha. Agora, a gente está todo entupido por muitas coisas.
O primeiro entupimento é o nossa fissura essencial, nosso pecado essencial, nossa descrença essencial, é o nosso autocentrismo, é o nosso egoísmo, é o nosso culto a si mesmo, é a morte do amor, é a falência da boa vontade, é o primeiro eu que me faz ser infinitamente menor do que eu. Guarde isso para sempre. É o primeiro eu que me faz ser infinitamente menor do que eu poderia ser. Quanto mais eu amo e não tenho medo de crer e nem de conhecer, mais eu me dilato extraordinariamente. Então, eu estava dizendo que dentre os muitos atrofiantes desse poder, e a gente tem essa atrofia essencial tratada por Paulo em Romanos 7, de maneira mais explícita do que em qualquer outro lugar e mais psicológica do que em qualquer outra narrativa de toda a Escritura. Aquela é a realidade essencial, mas dela decorrem muitas outras. No entanto, existem, eu dizia antes, no vídeo que caiu, dois grandes fenômenos que são reputados pela escatologia do Novo Testamento, pela arquetipia, pelo modelo de interpretação histórico-escatológica oferecido no Apocalipse, que nos são apresentados como os grandes condicionantes fenomenológicos e coletivos da humanidade. Quais são eles? Número 1 é a besta que emerge do mar. No Apocalipse, o mar carrega esse significado da multidão das nações na terra e da conexão entre tudo aquilo que nem conhecido era, mas que, descoberta após descoberta, o homem antigo ia percebendo a amplidão da terra e a multiplicidade de culturas e de civilizações. Então, essa ideia do mar, que de um lado separa, é também aquilo que representa a conjunção do desconhecido, quando se vai unindo e vai produzindo poderes de natureza política, forças, impérios, sistemas extraordinários, de tal modo que, e além de tudo, tinha toda a ideia no mundo antigo, no mundo de João, no mundo greco-romano. Ele estava na ilha de Patmos, cercado pelo mar, que era a grande besta, o grande ronco, a grande separação, ao mesmo tempo o grande poder. O imaginário ficou fértil disso. E a besta política, descrita por João no Apocalipse, é essa coisa que emerge como um Poseidon perverso do mar, com as forças das nações. Mas ele precisa da religião. Ele precisa das religiões. Todo poder político precisa da bênção da religião. Porque com a religião vem o poder da ideologização de Deus e da divinização da força política. Então é inconcebível poder político sem o conluio religioso. É impossível. Até a antiga União Soviética, que tentou acabar com o lado religioso da manifestação do poder na sociedade e no Estado, não conseguiu ficar sem religião, porque o próprio Partido Comunista virou a religião. Está plantado no modelo perverso da nossa queda, do nosso
entupimento da nossa derrocada pessoal. Está lá plantado. São arquétipos do nosso inconsciente. São universais. Isso você acompanhe, estude história, antropologia, venha desde onde você queira, desde as tribos e civilizações mais primeiras. Você vai ver que o cacique e o pajé, que o rei e o mago, o bruxo, o feiticeiro, o sacerdote ou o sumo sacerdote, sempre andaram juntos, que o palácio e o templo sempre fizeram parte da retroalimentação de qualquer sistema, dos mais simples aos mais complexos. Você veja que um Donald Trump não conseguiria ter sido eleito sem a bênção dos religiosos, dos evangélicos, dos pentecostais e neopentecostais americanos. Não conseguiria. Você vê isso no mundo inteiro, mesmo nas sociedades mais secularizadas, como aquelas que a gente encontra na Europa, onde o papel religioso já não é mais o da influência no voto. O papel religioso é crítico, de modo que o político quer agradar o religioso para receber menos crítica, mesmo nos casos das sociedades pós-modernas e secularizadas como as europeias. No mundo islâmico não precisa nem dizer que não existe manifestação política sem o apoio da denominação religiosa, do grupo religioso, da seita majoritária naquele lugar. Você assiste isso todo dia, o apocalipse sendo esfregado na cara da gente. E a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra é a besta política e o falso profeta. Eles estão sempre em necessidade um do outro. E em qualquer lugar. Aqui no Brasil foi assim sempre. No tempo da coroa e do império era a Igreja Católica quem fazia esse papel. E fez até mais ou menos os anos 80. Aliás, nos anos 60 ela fez um papel importante de natureza política, abençoando uma outra tendência, que foi quando ela se tornou progressista no Brasil, e a CNBB, a maior parte dos bispos dela eram no mínimo simpatizantes da teologia da libertação, e tinham nos irmãos Leonardo e Clodovis Boff os ícones e os produtores daquele pensamento, e faziam oposição ao regime militar, mas era a besta que emerge da terra abençoando os poderes que emergiam do campo de reação, ou da universidade, ou dos livres pensadores, ou apontando a direção prioritária da sociedade, que seriam os pobres. Mas é impossível fugir desse papel, seja com P maiúsculo, quando você está falando não em nome de um partido, mas em nome de uma ideia. Isso assusta a besta que emerge do mar, a besta política, porque se for contra o pensamento dela, isso vira uma profecia contra ela. E se for em favor do pensamento dela, isso precisa ser cooptado para que esse potencial seja absolutamente usado. Agora, no meio disso tudo tem os interesses de natureza de ocupação de espaço, tudo é poder. A besta que emerge do mar quer poder, e o falso profeta quer ter o poder e a vaidade e o orgulho de dizer que sem ele a besta poderosa que emerge do mar não seria o que é, porque ele valida, ele chancela em nome da divindade, em nome do Deus, esse poder dessa besta que emerge do mar. Aqui no Brasil a gente está assistindo esse fenômeno todo dia, que vocês não enxergam assim.
tem nem visão, a maioria, para entender o sequer o que eu estou dizendo aqui. Tem gente que pensa que eu falo grego, mas eu estou sendo mais básico do que a basicalidade, menos do que isso, só no antigo Mobral. Então, aqui é assim também. Por isso, não estranhe de que o que vocês veem à volta é a procura, é a religião procurando quem é a melhor besta para ela ungir. A melhor, qual que atenderia melhor os seus anseios políticos, econômicos, morais, sociais. Então, a besta que emerge da terra, os falsos profetas, estão em fase de escolha de qual besta que emerge do mar eles vão apoiar. E as bestas que emergem do mar não querem brigar, claro, com os falsos profetas, nem com a besta que emerge da terra, porque não é um bom negócio. Essas bestas votam e controlam o voto de muita gente. Então, não se trata de querer bênção espiritual, não tem nada espiritual rolando aí. Tudo é, em primeiro lugar, dinheiro, poder, influência, importância, significado de aparelhamento com pessoas ligadas a esses falsos profetas dentro do sistema, para eles terem controle e para eles crescerem em poder. O argumento dado a você é que é de outra natureza. Eles dizem que isso é para salvar o Brasil do comunismo, salvar o Brasil dos gays, salvar o Brasil das ideologias de gênero. E aí crente fica louco com essa história, né? Porque ele acha que se ele não se unir a isso, o filho dele vai virar gay, o menino dele vai querer cortar o pinto e botar uma pepeca lá, e enfim, porque foi isso que esses governos anteriores fizeram. Eu estou dizendo que crente é neurótico e ignorante, mas eu estou dizendo, quero que se ouça bem isso, que esse último governo, esses últimos 13, 14 anos do governo do PT foram trágicos nesse sentido, de querer invadir, fazer cartilhinha para ensinar como é que você pode ser um bom transgênero, dando aulinha de ideologia de gênero. Olha, eu vi as cartilhas patéticas, horrorosas, e eu sou tudo menos paranoico e neurótico, mas achei de uma invasividade horrível. Agora, como é que a gente combate isso? A gente já tirou o fomento principal dessa ideia, agora é não permitir que isso se transforme mais em política de educação de governo, que sejam dadas as informações pertinentes à situação, mas cada pessoa, dependendo da idade, e cada família, dependendo das pessoas, vão decidir isso entre eles. Cumpre ao Estado estabelecer a civilidade do processo, não fazer interferências e muito menos induções ou apologias de qualquer natureza. Então, esse tipo de ação que o governo do PT fez nessa área gerou esse extremismo que hoje a gente assiste entre os evangélicos, esse pânico. Tudo é ideologia de gênero, tudo é medo de que você perca o poder sobre a decisão dentro da sua própria casa, essa coisa toda. E não foi só aqui, no mundo inteiro, as esquerdas
idiotizadas, que tinham perdido todo o discurso, tinham perdido até o afã, a paixão social, se dedicaram a essa discussão de ideologia de gênero, ao politicamente correto, a esse tipo de coisas que, em geral, geram nas sociedades conservadoras um pânico extraordinário. E qual é a tendência, então? A tendência é que um pânico extraordinário produza um político bolsonário. É isto. Pânico produz o oposto. Um polo gera o outro. Equivalente. Isso é uma questão física. E é também sociopolítica, é psíquica, enfim, está presente em tudo. Então, uma coisa gera outra. E quanto mais se polarize, tanto mais se fortalecem ambos os lados e maior é o abismo criado, e a hostilidade fomentada, e a morte do diálogo, e a atrofia mental de todo mundo. É a junção perfeita para fazer a mente morrer. O dogma político, ideológico, muitos de vocês estão possessos disso, desses espíritos, desses demônios ideológicos. Estão possessos mesmo, é o Deus de vocês, é a hermenêutica pela qual vocês interpretam a vida. E é o horizonte, e é o limite, e é a sentença de vocês. O dogma ideológico, muitos, cheios desse ódio, cheios de inimigos. E o fanatismo religioso. Essas duas bestas, quando se unem, porque o dogma ideológico é fanatizante. Quando você tem o fanatismo político abençoado pelo fanatismo religioso, aí sai da frente. É o que a gente está vendo nos movimentos radicais do mundo islâmico. E é o que nós vamos ver agora nos Estados Unidos, como é que vai acontecer. Porque nunca os evangélicos tiveram tanto poder como agora na América. Nunca. Nunca. E é o poder mais conservador, mais reacionário, mais obscurantista, mais ignorante, mais oportunista, mais charlatão que a América já viu. Eu conheço aquela moçada inteira que está ali. Aliás, está aqui. Na minha página eu postei hoje uma matéria do Washington Post, está em inglês, pessoas que em circunstâncias normais, no mínimo, competem umas com as outras e frequentemente se odeiam, mas em torno do objetivo de poder pelo poder, e ter o seu naco de poder na maior potência da Terra, se unem para eleger um cara que lhes abrirá portas de interesse pessoal. Todo mundo vai sair muito mais rico, muito mais poderoso. São bestas gulosas, insaciáveis. E a mente daqueles que se entregam a esse processo, olha, perde até os 8, 10% de uso funcional médio do cérebro. Tem gente funcionando aqui com 0,5%, vou te dizer, porque não há lugar para pensar. A religião proíbe pensar. Pensar é pecado. Pensar diferente do cara que te controla é sair da congregação dos minions. Então, pensar é heresia, qualquer pensamento. A tua liberdade não existe ali dentro. A atrofia mental é certa, a atrofia cerebral total. A atrofia cultural é explícita, é óbvia, é trágico. Mas existir
Entre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, faz do indivíduo apenas um minion apocalíptico. São minions apocalípticos, esses seres zumbificados. Toda essa ficção hollywoodiana de vampiros e zumbis está absolutamente coerente, arquetipicamente falando, com o que existe na sociedade à nossa volta. Ou são zumbis, ou são os vampiros, tirando o sangue dos humanos que ainda restam. Quem é você no meio dessa história? Quem é você? Não temos opções, alguém diz aqui. Eu tenho, eu não sou assim. Vou morrer sem ser assim. Sou discípulo de Jesus, eu tenho opção. Eu tenho, olha aqui para mim. Eu como, bebo, pago as minhas contas, pago imposto, faço tudo isso sem ser assim. Falo com milhões de vocês sem ser assim, sem apelar para nada disso. Claro. A questão não é em quem vocês têm que votar, esqueçam isso. Não é em quem. Antes de tudo, vocês têm que definir qual o caráter mínimo que essa pessoa e esse projeto precisam ter. Nenhum deles será, de modo algum, nem sequer próximo do ideal, mas não pode ser desumano. Não pode ser desumano. E uma coisa não é anticristo, quando ela diz que é leiga, defende a laicidade do Estado, não é necessariamente, isso não faz nada anticristo. O que torna a coisa anticristo é, em nome de Cristo, fazer tudo que o Evangelho não manda e não ensina, advogar tudo que o Evangelho não manda advogar e usar todas as armas que não sejam exclusivamente as do amor, da verdade e da justiça. Mas tem muita gente que não entende, não consegue. Eu peço ao Senhor Jesus que comece a abrir a mente de vocês mesmo, porque houve um bloqueio brutal. E no meio ao qual eu me dirijo, provavelmente mais do que em qualquer outro meio social à nossa volta, a atrofia mental é descomunalmente maior. É triste dizer, mas é realidade. E também não se está inaugurando uma era. Vocês lembram que quase todas as grandes mentes que se levantaram no mundo depois que o cristianismo foi criado por Constantino em Constantinopla, de lá para cá, do quarto século para cá, todas as grandes mentes que se levantaram no cristianismo foram eliminadas. Por quê? Porque não interessa a esse falso profeta, e ele é falso profeta porque ele fala em nome de Deus, em nome de Cristo. Se tem um falso profeta na Terra, é o cristianismo, mais do que o islamismo, o budismo, porque esses não estão falando em nome de Cristo. Agora, quanto mais seja em nome de Cristo que se fale, e quanto menos seja de Cristo que se diga, mais falso profeta se é. Jesus permite que alguns entendam o que eu estou dizendo, porque eu sei que eu falo verdade, verdade de Deus, verdade eterna em teu nome. Não é o como os políticos fazem, nem como a religião ensina. Eu sei que eu nado contra a correnteza, mas sei que esse é o preço de entrar pela porta estreita, de andar por este caminho apertado,
eu sei que este é o preço de escolher essa trilha menos percorrida, essa vereda quase nunca escolhida. Mas permite que o Espírito Santo ilumine a compreensão de muitos nessa geração e que ainda haja salvação e entendimento, que ainda haja essa graça e poder de que a tua luz vença as trevas do obscurantismo e que as mentes sejam libertas e que o véu das bestas seja tirado de sobre a mente daquele que deseja, daquele que quer, daquele que não quer levar a marca, o 666 dessa idiotice no espírito. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Se vocês acharem que devam compartilhar com os amigos, ou até com os inimigos, compartilhem. Não tenham medo, minha gente. Tem muita gente que a minha se vê aqui, eu vejo as estatísticas, chega a ter períodos, semanas que milhões de pessoas frequentam esse ambiente aqui. E lá são menos de 200 mil pessoas que oficialmente curtem a página. Por quê? Porque quando você curte, o que acontece é que isso aparece na sua página pessoal. Aí algumas pessoas dizem, eu não quero ser molestado por gente que não gosta do que o Caio diz. Mas não é uma questão vinculada a mim. A certeza é tão esmagadora que eu ouso dizer o seguinte, não é o que o Caio diz, eu sei o que Cristo fala por mim. Vá lá e deixe esse medo de lado, vire gente, encare, escolha, meta a cara, meta o dedo lá no meu mural, curta mesmo e deixe que isso reflita no seu. Vivas com as consequências de se tornar uma pessoa, da pessoa, do Filho. Um beijo. Vem VTV, o canal é você.